Você já parou pra pensar que talvez você esteja vivendo como figurante da sua própria vida? Você queria ser protagonista da sua história, mas no final do dia você tá ali, só vivendo no automático. E o mais assustador é que a vida continua passando, independentemente de você estar no controle ou não. Os dias viram semanas, as semanas viram meses, os meses viram anos. E quando você percebe, nada mudou. E talvez o mais difícil de admitir é que você ainda não começou a escrever o capítulo que você realmente queria viver na sua história. E existem decisões que são parte crucial nessa virada. E aprender inglês é uma das mais importantes. Não só como um detalhe, mas como algo que literalmente pode mudar o rumo da sua vida. Mas olha, antes de eu continuar, eu tenho um aviso rápido. A Fluency vai lançar uma semana inteira de aulas gratuitas para te ajudar a aprender inglês mesmo com a sua rotina super caótica e corrida. As aulas vão ser incríveis e super práticas e eu te garanto, elas realmente podem mudar o jogo para você. Então aproveita e se inscreve clicando no link que tá na descrição, porque essas aulas começam no dia 11 às 20 horas. Mas voltando, a maioria das pessoas vive assim. Acorda, resolve um problema, trabalha, resolve outro problema e no final do dia só tá cansada. E daí começa aquela sensação de caramba, todo dia é igual. E o mais difícil é que isso não acontece de uma vez. Um dia parece normal, uma semana, tudo bem. Mas aí vira um mês, um ano, e você percebe que tá parado no mesmo lugar. Mas ao mesmo tempo você vê outras pessoas evoluindo, viajando, crescendo na carreira, conquistando coisas, tendo acesso a oportunidades. E no fundo você pensa, eu sei que eu poderia estar ali também. Eu queria estar ali também. E deixa eu te falar uma coisa importante. Eu sei que não é falta de esforço, tá? Também não é falta de vontade. Você não tá onde tá porque você não quer mais da vida. É porque o jeito que você tá tentando mudar não funciona. E também porque você tá cansado, sobrecarregado, fazendo tudo pra todo mundo e quase nada pra você. Mas aqui que tá o ponto. Existem algumas decisões na vida que mudam tudo. Não são muitas, mas são decisivas. E ignorar essas decisões também é uma decisão. Decisões como cuidar da saúde, aprender a cuidar melhor do seu dinheiro, desenvolver habilidades que te posicionam melhor no mercado de trabalho. Mas tem algumas decisões que têm efeito exponencial. E aprender inglês é definitivamente uma delas. Mas não como uma habilidade a mais pro seu currículo, mas como uma alavanca de vida mesmo. Porque o inglês impacta tudo. A sua vida pessoal, a sua carreira, as oportunidades que chegam até você, a sua renda, o tipo de conteúdo que você consome e até o nível de confiança que você tem. Você sabia que hoje, profissionais que falam inglês chegam a ganhar 61% a mais? E mesmo assim, menos de 5% dos brasileiros dizem falar inglês. E desses, só cerca de 1% é realmente fluente. Ou seja, falar inglês ainda é uma baita vantagem que infelizmente quase ninguém tem. E tem mais um ponto importante que quase ninguém fala. Segundo uma das maiores empresas de educação do mundo, 70% dos profissionais afirmam que falar inglês tornaria o trabalho deles muito mais fácil. Ou seja, falar inglês é um diferencial e não falar é uma limitação real. Isso muda completamente o seu posicionamento no mercado, na sua carreira e na vida. E se você tá percebendo agora como falar inglês pode de fato mudar o jogo pra você, na maratona Era Uma Vez Inglês, a gente vai te mostrar como fazer isso na prática. Mesmo com a rotina que você tem hoje, mesmo com todas as limitações que você possa ter hoje. Não deixe de garantir a sua vaga, o link tá aqui na descrição. E sabe o que talvez seja o mais importante? É que falar inglês não muda só o que você faz ou pode fazer. Muda o tipo de vida que você pode viver. E olha, eu posso falar isso com propriedade porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Lá atrás, os meus pais entendiam como falar inglês poderia abrir muitas portas pra mim e eles decidiram se esforçar e realmente investir para que eu pudesse estudar inglês. E mesmo começando cedo e sempre estudando em ótimas escolas, eu não conseguia de fato aprender, porque tem uma diferença, né, entre estudar e de fato conseguir absorver e colocar aquilo em prática. E talvez você se identifique com isso, você já tenha tentado aprender antes. Porque aquela história não é só sobre o esforço, é sobre colocar esforço, mas na estratégia certa. E hoje eu tenho clareza que não tinha nada de errado comigo. Hoje, inclusive, eu falo inglês e ensino inglês. O problema estava na forma como me ensinavam, que não conectava, que não fazia com que eu tivesse uma clareza de como aquelas coisas iriam ser aplicadas na prática. Até que um dia eu me dei conta. Sabe aquela frase que é loucura continuar fazendo as mesmas coisas
coisas e esperar resultados diferentes? Por isso eu decidi mudar de estratégia. E quando a forma de estudar mudou, quando o método mudou, e o inglês literalmente transformou a minha vida. Hoje eu sou casada com um cidadão americano, eu moro nos Estados Unidos e falar inglês me abriu tantas oportunidades na minha vida pessoal e na minha vida profissional que eu poderia ficar um tempão aqui só falando disso com você. Não foi mágica, foi decisão estratégica e execução. E talvez você esteja pensando, mas a minha época já passou, eu não tenho tempo, a minha rotina é uma loucura. E isso é totalmente válido, tá? De verdade, eu sei como que é a loucura da vida muitas vezes. Você tá aí sempre pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, resolvendo problemas no trabalho, com a sua família, talvez rotina com os filhos, estudos. Ainda tem que cuidar da própria saúde, treinar. O tempo não para, né? E é exatamente por isso que não adianta só te mostrar o quanto o inglês é importante. Até porque, nessa altura do campeonato, depois de tudo que eu falei, eu tenho certeza que você tem clareza disso. E se fosse depender só da importância, se todo mundo que reconhecesse o quanto importante o inglês falasse, os problemas de todos estariam resolvidos, não é mesmo? Mas o que realmente trava é outra coisa. É pensar, ok, eu sei que é importante, mas como eu vou fazer pra aprender inglês? Como eu vou fazer inglês caber na minha rotina? Como eu vou fazer coisas que eu já tentei aprender antes, dessa vez de fato fixarem na minha cabeça? Como que esse projeto vai caber na vida que eu tenho hoje? E é exatamente por isso que a gente criou a Maratona Era Uma Vez Inglês. Uma semana de aulas ao vivo pensadas em destravar de uma vez você que tem a vida corrida, que não vive no conto de fadas, que tem problemas reais e quer aprender inglês para mudar a sua vida. A gente vai te mostrar o que fazer, onde começar, como começar de forma muito prática. Mesmo que você não tenha tempo, mesmo que você ache que tem dificuldade, mesmo que você tenha tido experiências anteriores frustradas nessa jornada de aprender inglês. Porque enquanto você vai adiando esse projeto de falar inglês, o tempo continua passando. As oportunidades continuam surgindo e continuam sendo perdidas. E posso te falar? Na vida, o nosso maior risco não é tentar e falhar, é nunca nem tentar, ou nunca nem tentar pra valer, com a estratégia certa, com um método diferente. Então, se você quer sair do modo figurante e assumir o controle da sua vida, se inscreve na Maratona Era Uma Vez Inglês. Ela foi desenhada pra mudar o jogo pra você. E como eu falei, é 100% gratuita. Começa no dia 11 às 20 horas, as aulas são ao vivo e tudo que você precisa fazer pra garantir o seu lugar é se inscrever clicando no link na descrição. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir um pouquinho sobre as oportunidades e a vida que você pode criar falando inglês. E no próximo vídeo a gente vai te apresentar o plano invisível para aprender inglês mesmo sem tempo. Mas para receber esse conteúdo você precisa estar inscrito na Maratona Era Uma Vez Inglês. Então, novamente, se você ainda não fez a sua inscrição, o link está na descrição. Aproveita e se inscreve.